Estamos ao vivo. Pra mim ainda não, agora apareceu. Esse reflexo dessa luz aí tá chatinho. Vamos mudar um pouquinho aqui a posição. Deixa eu ver se baixar um pouquinho, assim, ó, mexer ali. Aqui? Não, Aqui. lá, isso. Vamos ver aqui, peraí. Tá bom, sim. Boa noite, Sueli. Boa noite, Lilian. Boa noite, gente. Tudo bem? Ó, a Branca já está por aqui dando boa noite pra gente, né? A Sueli Tioco também dando boa noite. A Lilian Plastina, Fátima Ortiz. Pessoal chegando. Eu já compartilhei o link da live no meu perfil. E você já compartilhou o seu? Se não, corre lá para fazer isso, para mais pessoas poderem assistir a nossa live ao vivo. A Regina Takashima tá por aqui. A Fátima Ortiz. Isso. A Lilian tá dizendo que tá com saudades. Ô, Lilian, Pois que é, agora Lilian. nós estamos fazendo a cada 2 semanas as lives. Então, na próxima segunda não vai ter, na outra tem. E nós estamos meio sobrecarregados, então tem que fazer uma a cada 2 semanas. Ó, a Licélia Fornazieri também por aqui dando boa noite. Bora lá, pessoal, enquanto a live não começa, vamos lembrar os nossos amigos que hoje tem live, né? Marcar o pessoal nos comentários, também compartilhar o link da live, como eu falei. E quando a live terminar, quem ainda não se inscreveu lá no nosso canal, no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros, corre lá que tá cheio de vídeos, cheio de dicas legais para vocês poderem manter a saúde cerebral e, é claro, a saúde vital, né? Ter uma vida melhor. Então, essa é a dica. Isso aí. Ó, a Maria Zalete tá por aqui. A Thelma Dalila também, dando boa noite pra gente. Boa noite, prima Dalila. A Gislaine Torres Gislaine, também querida. dando boa Sim. noite. A Jane Zanata. A Jane não perde uma. Não perde, que bom. Muita gente do nosso clubinho tá por aqui, né? Isso é ótimo. Muito bom, pessoal. Vamos esperar mais um minutinho para... Branca. É, Branca. A Branca que faz as batatas dançantes. Olha. Mas que graça, né? Ai, ai. A Damares Cardoso já chegou por aqui também, Sim. dando boa noite. Seu a Catarina Antônio. Luque. Seu Antônio tá por aqui, Sim, não vi? eu vi ele deu boa noite ali. Isso mesmo. E sempre aquele boa noite filosófico, né? Que é a cara do seu Antônio, né? E vamos que vamos nas informações para uma saúde melhor. Ferimila! Boa noite para vocês. O Mirim, meu zagueiraço, querido Mirim. Que bom. Legal, gente. Vamos chegando, porque hoje nós vamos falar sobre o intestino e o cérebro, qual a correlação que existe, né, entre esses dois órgãos tão distintos. Exatamente. Muito bom. Lidinha, eu acho que dá para começar? Já estamos na hora, né? Penso que olha, sim. Dona Dica assistindo. Boa noite, Dica. Eita, que saudade da minha velhinha. Saudade dela. Ela fica brava quando eu falo assim. É, porque ela não mas é no feliz. fundo ela gosta. É só um modo carinhoso, né? Saudade de você, viu, mãe? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o intestino e o cérebro. Então, mais uma live do Projeto Sede. Nós estamos no D de dieta. E o tema hoje é cérebro bom, só com intestino bom.
Isso é um conceito que vem mudando aí nas últimas décadas. Até recentemente, a gente imaginava a relação do intestino com o cérebro de uma forma bem engessada. O cérebro mandava, o intestino respondia. A gente sabe que o cérebro e o intestino têm realmente uma relação de proximidade em termos de fisiologia. Então, por exemplo, quando nós estamos nervosos, estressados, ansiosos, muitas vezes o nosso intestino responde com aumento de peristaltismo, né, com algum mal-estar ali no abdômen, né, às vezes até com diarreia quando a gente tem um nervosismo maior. Então, essa relação, ela nunca foi, nunca se duvidou dela, né? O cérebro, ele comandava o intestino. Mas da década de 80 para cá, começaram a aparecer muitos estudos a respeito disso, mostrando que não é só o cérebro que tem a ação sobre o intestino, mas que o intestino também tem ação sobre o cérebro. E esses estudos vêm evoluindo a ponto de hoje a gente saber que muitas doenças cerebrais, tanto orgânicas quanto psíquicas, têm uma relação direta com o equilíbrio do microbioma intestinal. Então, o microbioma intestinal são as bactérias, são os micro-organismos que nós temos no trato intestinal, lá no intestino. Nós temos muitos micro-organismos ali. E o equilíbrio desses micro-organismos é fundamental para que a gente consiga ter um organismo bom e, consequentemente, um cérebro bom. Então, hoje a gente sabe que a relação intestino-cérebro é uma relação bidirecional. O intestino saudável contribui para um cérebro saudável e vice-versa. O intestino, ele não perde em nada em termos de importância para o cérebro. Por isso que hoje se diz que o intestino é o segundo cérebro. Em termos genéticos, se a gente for pensar no microbioma intestinal, o número de micro-organismos que ali existe e o material genético somado de todos esses micro-organismos, a gente sabe que a gente tem ali micro-organismos importantíssimos para que a gente tenha uma saúde legal ou não, a depender do equilíbrio que a gente vai ter no intestino. Então, o tema de hoje é esse, nós discutirmos essa relação bidirecional do intestino com o cérebro. Bom, a gente já falou em lives anteriores sobre a importância do microbioma. Quando eu falo microbioma, eu estou me referindo às bactérias, aos micro-organismos do intestino. Então, a gente sabe que o equilíbrio dessas bactérias é fundamental para que haja uma permeabilidade intestinal adequada. Quando a gente tem o desequilíbrio desses micro-organismos intestinais, nós temos, então, um aumento da permeabilidade do intestino. E isso é terrível. Por quê? Porque esse aumento de permeabilidade intestinal, ele permite a passagem de substâncias da luz intestinal para a corrente sanguínea. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o nosso organismo desencadeie uma reação imunológica, uma reação do sistema de defesa contra esses micro-organismos que estão vindo da luz intestinal. E isso acaba produzindo a inflamação, aquela da qual nós tanto falamos, a inflamação crônica subclínica, que tem uma relação muito importante com doenças neurodegenerativas, inclusive declínio cognitivo e doença de Alzheimer.
Mas essa inflamação crônica subclínica também tem uma relação com piora de depressão, de transtorno de ansiedade. Então, o que acontece hoje em dia é que, quando o indivíduo tem uma depressão, por exemplo, um transtorno de ansiedade, e ele é tratado ali com um antidepressivo, com um ansiolítico, esse tratamento ele está abordando apenas uma parte da fisiopatogenia da doença, que seria a falta de neurotransmissor. Então, esses medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, eles têm, de maneira geral, a função de melhorar níveis de neurotransmissor no cérebro. Mas as pesquisas atuais mostram que a depressão e a ansiedade não são só por causa dessa falta de neurotransmissor, mas tem uma relação também com essa inflamação crônica subclínica, que acontece, inclusive, no cérebro. Então, essa inflamação, ela faz com que o indivíduo perca ainda mais neurotransmissores e perca o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é aquela substância relacionada à regeneração de células cerebrais, à regeneração de neurônios, ao fortalecimento das conexões entre as sinapses. Então, quando tem a inflamação, você perde BDNF e isso contribui para a sua depressão, para a sua ansiedade e, claro, para o declínio cognitivo, perda de memória. Então, não adianta o indivíduo ter uma depressão, um transtorno de ansiedade e tomar um monte de antidepressivo sem corrigir o microbioma. Ele precisa corrigir o microbioma. O desequilíbrio do microbioma intestinal, que é chamado de disbiose, vai manter essa depressão, independente do tanto de psicoterapia que ele faça, independente do tanto de antidepressivo que ele utilize. Então, é muito importante vocês terem isso em mente. O cérebro só será bem funcionante se nós tivermos o intestino com o equilíbrio do seu microbioma. Nós precisamos ter um intestino sem o aumento da permeabilidade intestinal. Porque quando tem esse aumento da permeabilidade, por causa do crescimento, da proliferação das bactérias ruins, a gente fica à mercê da sorte e acaba desenvolvendo múltiplas doenças. Então aqui eu vou falar para vocês o que é que melhora o microbioma, o que é que dá o equilíbrio intestinal, o que é que combate a disbiose, que é essa perda de equilíbrio do microbioma intestinal. Esse é um conceito muito importante. Na prática clínica, eu vejo isso com frequência. Pacientes que têm uma depressão, por exemplo, tomam muitos antidepressivos, às vezes fazem psicoterapia e os resultados terapêuticos são ruins. Mas aí você vai investigar direitinho, esse paciente tem uma inflamação crônica subclínica, ele tem um aumento da resistência da célula à insulina e ele então consegue manter aquela depressão, mesmo tomando remédios. A partir do momento em que a gente consegue melhorar o microbioma intestinal desse paciente, ele tem uma chance muito maior de começar a ter uma melhora da sua depressão, da sua ansiedade, muitas vezes melhorar a sua memória. Tá certo? Então é sobre isso que a gente vai falar e eu vou dar as dicas para vocês. Falar o que é que produz disbiose e o que é que evita a disbiose, o que é que controla melhor a sua flora intestinal, o seu microbioma. Meu amor, uns boa noites aí? Opa, com certeza. Ó, a minha irmã tá por aqui, Olá, aí eu sei que o Carlinhos e o Davi também estão assistindo. Família Beijo toda. pra vocês, saudade de todo mundo. A Neuza Balduino também tá por aqui com a gente. Oi, Neuza.
A Renata Andressa tá por aqui. A minha querida amiga Ariadne Marcele, trabalhei com ela lá no Ivanilde de Noronha. Menina queridíssima, saudade de você também, viu, Ariadne? Ah, deixa eu ver quem mais. O Dionísio Zendrini também, dando boa noite. A Miriam Comossato tá por aqui. A Aparecida Macedo Saraiva tá assistindo com a gente. A Rosângela Calisto também dando boa noite. A minha querida amiga Rose Sequinel, um abraço para a Rose, para o Clauso também, né? Os dois assistem juntos. A Isabela Santiago lá de Najá também dando boa noite pra gente. É a nossa turma. Que legal, gente. Muito bom. Muito bom. Estou vendo aqui o meu querido amigo Alex Rezende. Alex foi um baita jogador de futebol. Jogamos muito contra, né, Alex? Nunca jogamos juntos. Eu e ele, nós fazíamos ali umas apresentações, assim, um contra o outro, hein? Bons tempos, né, Alex? Agora a gente não aguenta mais, né? Ele agora apareceu aqui para mim, o boa noite do Alex e também Alex, da Lucimara Mazarão. Oi, Lucimara, abraço. Legal, né? E a Lúcia Keiko também por aqui. Sim. Bom, então, continuando... Então vamos falar um pouquinho mais dessa microbiota intestinal, né? Dessa flora intestinal. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso detalhadamente para vocês em outras lives. Mas é basicamente assim, você imagina que lá no seu intestino tem um monte de micro-organismos, um monte de bactérias. E ali tem bactérias que são muito boas para você, e tem outras que não são. De maneira geral, elas mantêm um equilíbrio entre elas, impedindo que haja doenças agudas. Mas de forma crônica, existe uma guerra entre elas, e aquela que prolifera, aquela que predomina na proliferação, ela vai determinar como vai ser a sua saúde. Então, nós temos dois grupos básicos, dois filos de bactérias que são importantes. Nós temos as firmicutes. As firmicutes são bactérias ruins para o organismo. Essas firmicutes, elas aumentam a permeabilidade intestinal. Consequentemente, ela facilita a absorção de substâncias ruins da luz intestinal para a corrente sanguínea, produzindo aquela inflamação da qual falei para vocês. Essas firmicutes, quando elas proliferam demais, elas facilitam a absorção dos carboidratos simples. Então, você come ali um arroz branco, come um pão, come uma farinha branca qualquer, um açúcar. Se no seu intestino tiver um predomínio das firmicutes, o que acontece? Você faz uma absorção muito rápida desses carboidratos. E aí traz um problemão, porque essa absorção rápida do açúcar vai fazer com que haja um aumento de glicose no seu sangue. Isso faz com que haja um aumento da produção de insulina pelo seu pâncreas, para que a célula aceite a glicose no seu interior. Como isso acontece de forma frequente, com o tempo a sua célula passa a desenvolver uma resistência à ação da insulina. Então, o mecanismo passa a ser, você come ali o açúcar, absorve rapidamente, seu pâncreas produz um monte de insulina, mas a sua célula não absorve a glicose. A célula passa fome, mesmo tendo alimento ali à disposição. Esse excesso de glicose no sangue, ele traz um monte de problemas. Um dos problemas principais é que o seu fígado vai transformar esse excesso de açúcar em gordura. Gordura abdominal. Vocês não conhecem? Às vezes uma pessoa ou outra que tem gordura no fígado. E aí o que é que faz para perder essa gordura no fígado? A primeira coisa que tem que fazer é reduzir o consumo de carboidrato de absorção rápida, de alto índice glicêmico. É tirar o açúcar, tirar a farinha branca. Porque senão aquela gordura vai se acumulando no fígado e em todo o abdômen. Então, as firmicutes, elas facilitam o que então? Dá para vocês concluírem já. Ganho de peso.
Então, quando nós temos um desequilíbrio no intestino, uma disbiose com predomínio das firmicutes, nós temos uma tendência a ganhar peso. Tá? Esse é um detalhe muito importante. Bom, além disso, essas células que ficam resistentes à ação da insulina, elas passam a não absorver esse açúcar para a produção de energia. Isso acontece também no cérebro. Então, hoje se sabe que os pacientes com doença de Alzheimer, em quase toda a sua totalidade, têm as células cerebrais com aumento da resistência à insulina. Ou seja, o açúcar, a glicose, chega lá no cérebro. Mas a célula cerebral, ela tem um aumento da resistência da insulina, então ela não capta aquela glicose para a produção de energia. Isso significa que células cerebrais vão perdendo as suas funções por causa desse aumento de resistência do neurônio, da célula cerebral à insulina. Então vocês podem ir concluindo que os alimentos que são carboidratos de alto índice glicêmico, de absorção rápida, eles vão facilitar o aparecimento de doenças neurológicas. E o mecanismo é esse, né? Então, quando tem o aumento da permeabilidade intestinal, esse mecanismo fica facilitado. Por isso que é muito importante a gente conseguir o equilíbrio desse microbioma intestinal. Reduzir a ação dessas firmicutes, que são bactérias maléficas. Tá certo? Então, o microbioma é composto de 2 filos. Primeiro, falei das firmicutes, que são bactérias que prejudicam o organismo. E qual é o segundo tipo de bactérias? O outro filo que predomina no intestino são as bacteroidetes. As bacteroidetes são bactérias do bem. Essas bactérias, elas reduzem a permeabilidade intestinal. Então, elas dificultam a passagem dessas substâncias da luz intestinal para a corrente sanguínea. Isso significa que, mesmo que eventualmente comamos ali algum tipo de carboidrato de absorção rápida, essa absorção ela vai ser mais difícil, porque as células da parede intestinal estarão bem fechadas. Essas bacteroidetes, elas têm outras funções. Elas auxiliam na absorção de múltiplas vitaminas, de múltiplos minerais. Inclusive, essas bacteroidetes são capazes de sintetizar elas próprias vitaminas. Inclusive vitaminas do complexo B. As bacteroidetes, elas são importantes para o aumento da produção de alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, o ácido gama-aminobutírico, que são substâncias reduzidas na depressão e na ansiedade. Então, quando nós temos um aumento do nível das bacteroidetes, nós vamos fazer o quê? Reduzir a inflamação crônica subclínica. E a gente vai reduzir aqueles picos de açúcar que levam aos picos de insulina, que faz com que a célula fique mais resistente à ação da insulina. Então, vocês vejam como isso é importante, isso é fundamental. Então, o predomínio de bacteroidetes no tubo digestivo vai ajudar a prevenir ou a evitar a obesidade. Vai ajudar a prevenir ou corrigir completamente o acúmulo de gordura em órgãos abdominais, como no fígado. Então, vejam só, bacteroidetes aumentadas é um combate à disbiose. Então, quando a gente fala em probióticos, como a gente já falou do kefir, da kombucha, né, existem os probióticos que a gente pode comprar na farmácia, né, existe o quinche, o chucrute, até mesmo a azeitona em conserva e muitos outros. Quando a gente ingere esses probióticos, a gente está ingerindo bactérias do bem,
bactérias predominantemente do filo das Bacteroidetes. Então, por isso que as pessoas às vezes falam, olha, o kefir emagrece, kombucha emagrece. Vejam bem, kefir e kombucha sozinhos não emagrecem, mas eles podem contribuir. Se você ingerir kefir e kombucha e saber alimentar esses micro-organismos comendo bons prebióticos, dos quais nós falaremos daqui a pouco, sim, você vai perder peso. Por quê? Porque você vai impedir a absorção de tanto carboidrato, você vai fechar essa barreira intestinal que está te inflamando. Essa inflamação por si só também já faz a gente ganhar peso. E não é só isso. Quando você tem um aumento das bacteroidetes, quando você combate a desbiose, quando você mantém o intestino com uma flora legal, sua saúde muda radicalmente. Você passa a ter mais energia, você passa a ter uma maior capacidade de concentração, você melhora a sua memorização. Por que isso? Porque você reduz aquela inflamação crônica subclínica. A inflamação, ela rouba a nossa energia. E também porque esse equilíbrio do microbioma intestinal vai fazer com que a sua célula não tenha resistência à insulina. Então, com pouca insulina, a sua célula já vai usar aquela glicose, aquele açúcar que está ali na corrente sanguínea, vai usar para produzir energia. Tá certo? Então, eu acho que deu para vocês terem uma ideia, né? Eu tentei explicar aqui da forma mais tranquila possível. E agora eu vou falar para vocês sobre quais são os alimentos que melhoram essa flora intestinal, esse microbioma, e quais são os que pioram, tá? Antes, né, meu amor, uns boa noites. Claro, olha, por aqui a Tereza Martins, o Álvaro Pizzi, a Cirlei Mendes, que está assistindo também, né, vovó agora, né, Cirlei? Um abraço para você, saudade para você, para a Gabi, que também fez aniversário, se eu não me engano, essa semana. Deixa eu ver quem mais. A Sueli Pedro também, a Miante, tá sim. Por aqui. Ela até escreveu boa noite. A Sueli. A Sueli, querida. A Vera Bazana também, olha que legal. Vera, que ela deu boa noite pra gente. Ela disse, estamos precisando de tratamento contigo. Parabéns pelo seu trabalho, você é um orgulho para Arapongas. Eu até amei o comentário, obrigado, que adorei. Nossa, que legal, a Loira Janotto por aqui também, ela até disse, Loira está aqui. A Loira, sempre presente. A Silvana Santucci também, Santucci ou Santucci, né? Não sei qual é o certo que você prefere que pronuncia. A Almira Amaral também, o Adilson Rompinelli lá de Matinhos está por aqui. A Ione Guidini que disse, cheguei, aí ela colocou um emoticon, né, de uma pessoa correndo, então estava fazendo atividade física. Boa noite, Ione. A Irene Suzuki, a Sara Fedrigo também por aqui, a Alessandra Silva, deixa eu ver quem mais. A Lucilene Reganhão também, pessoal de Najá tá por aqui, que bom. Ó. A Solange Betasa também dando boa noite pra gente. E a Josete Pedroso Oliveira também. Josete mora na praia também. Eu acho que a Josete, eu não sei, ela mora ali perto de Bombinhas, Penha, aquela região. Muito querida, que gostoso. Josete. É sempre muito bom, né? Legal. Então tá. Então agora a gente vai falar sobre os hábitos alimentares e o controle desse microbioma. Né? Vocês vejam que a gente sempre cai nos hábitos alimentares. Né? Escolher o que a gente come, comer aquilo que é saudável, faz toda a diferença na vida. Toda a diferença. Eu e a Érica, nós aprendemos isso há alguns anos, né, meu amor? Isso. E isso mudou muito a nossa vida. Quando a gente for ingerir alguma coisa, é muito importante a gente ter em mente quais são os benefícios que aquilo está trazendo para a gente, ou os malefícios. Então, a forma de comer, a escolha dos alimentos é importantíssimo para a nossa saúde. Isso é fundamental. A gente até brinca, né, meu amor, dizendo que está alimentando as nossas bacterioidetes. É isso aí. Deixando-as mais poderosas.
O fato é que os hábitos alimentares modernos, eles são muito ruins, né? Por quê? Porque hoje a gente come muito o quê? Fast food. Então, fast food, você vai comer, não vou citar os nomes aí, que a gente já sabe. a gente já falou sobre isso, mas você vai lá comer um fast food, né? Aquele pãozinho com gengilinho e um alface murcho com um hambúrguer processado no meio. Vou cantar a musiquinha. Mas não só esse, né? Tem outros aí. Exatamente, é da família, né? Então você veja, você come um alimento daquele. Puxa, você está botando um monte de coisa ruim para dentro. Né? Você está comendo ali um pão com índice glicêmico elevadíssimo, né? Com o glúten, que vai fazer o quê? Vai aumentar a permeabilidade daquela barreira intestinal lá que a gente falou. Você vai estar comendo um hambúrguer processado, cheio de gorduras trans, que são as gorduras do mal. São as gorduras que aumentam a inflamação no organismo. São as gorduras que farão com que você tenha mais dores. Você tem lá uma artrose, um desgaste ósseo, você come um lanche desse, você está aumentando ainda mais a inflamação no seu organismo e, consequentemente, você vai ter mais dor. E o indivíduo ainda, para piorar a situação, além de comer aquele alimento totalmente maléfico, ele toma ali um refrigerante. Aí é para se matar, realmente, para reduzir a expectativa de vida. Aí aquele refrigerante tem um índice glicêmico altíssimo, está cheio de substâncias cancerígenas e substâncias pró-inflamatórias. Então isso vai fazer com que aumente a permeabilidade intestinal, o indivíduo vai se inflamar muito mais, ele vai aumentar muito a resistência da célula à insulina, o que significa que ele vai engordar. Então fica fácil você entender por que nós temos uma epidemia de obesidade, inclusive em países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Basta você ver a dieta deles. O índice de obesidade nos Estados Unidos é uma coisa alarmante, assustadora. Por quê? Porque eles se alimentam de forma completamente errada. E o fast food é um exemplo básico de como reduzir a expectativa de vida e aumentar a prevalência da doença. Então, os hábitos alimentares atuais, eles não ajudam. Mesmo porque o mundo moderno ele é cheio de estresse. As pessoas estão sempre com pressa, sempre correndo. Elas não saboreiam um alimento. Na verdade, elas engolem rapidinho porque elas precisam trabalhar. Então, a gente vai mal nesse aspecto, Então, as pessoas precisam criar consciência do problema para mudar. Mas eu vou citar aqui alguns alimentos que causam a desbiose. Tá? Desbiose, então, é essa perda do equilíbrio do intestino. Então, quando a gente fala, olha, kefir é legal, kombucha é legal, tudo bem, mas você tem que ingerir esses micro-organismos do bem e você precisa nutri-los. Você precisa comer adequadamente. Porque não adianta você tomar a kombucha e depois comer um fast food. Ou comer uma paçoquinha. Porque aí você não vai estar alimentando essas bactérias do bem. Então é importante o probiótico, mas você tem que saber quais são os alimentos que você vai ingerir para manter e até ajudar a proliferar as bactérias do bem. Tá? Então eu vou falar para vocês aqui de alguns alimentos que comprovadamente causam a desbiose, que é aquele aumento da permeabilidade intestinal. Então vamos lá, o açúcar, a gente já falou muito sobre o açúcar nas nossas lives. O açúcar realmente ele é terrível. E o açúcar, quanto mais processado, pior para a saúde. O açúcar refinado é horrível, o açúcar cristalizado é ruim,
O açúcar demerara tem índice glicêmico elevado, o açúcar mascavo também. Então o açúcar ele é ruim. O açúcar ele vai piorar o seu equilíbrio intestinal. O açúcar ele predispõe o crescimento das bactérias ruins, das firmicutes, além de ser absorvido rapidamente e produzir todo aquele mecanismo de ação que a gente falou, que é o aumento da resistência da célula à glicose. O açúcar é terrível. As farinhas brancas, elas são ruins. Se a gente come farinha branca, tem que ser muito eventualmente. Porque a farinha branca ela tem o problema do alto índice glicêmico, e no caso do trigo, nós temos a amilopectina, que é um carboidrato de absorção muito rápida, com índice glicêmico elevado, e ainda o problema do glúten. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Existem as pessoas que têm realmente a intolerância ao glúten com a doença celíaca. Isso realmente é uma doença grave. Então, se a pessoa ingere o glúten, ela tem um mal-estar intestinal muito sério, ela tem um aumento de permeabilidade intestinal muito grande e isso pode ser muito grave. Mas não só a doença celíaca é uma manifestação da intolerância ao glúten. Hoje nós temos uma patologia chamada intolerância ao glúten não celíaca. Então são pessoas que têm intolerância ao glúten e que têm outros sintomas que vão variar. Pode ser alergia de pele, pode ser dor de cabeça, pode ser distúrbio de concentração, irritabilidade. Então, o glúten, para algumas pessoas, realmente faz muito mal. De maneira geral, o glúten do trigo mais moderno é um glúten que não favorece a integridade da barreira intestinal. Não favorece o bom equilíbrio do microbioma intestinal. Então, as farinhas brancas a gente precisa reduzir bastante, tá? Então, açúcar, farinha branca produzem disbiose, quebram ali o seu equilíbrio intestinal, causando todos aqueles problemas que a gente falou, que vai de obesidade, a depressão, a ansiedade, declínio cognitivo. O álcool em excesso, o álcool, quando ele é utilizado com uma regularidade muito grande, ele também produz uma disbiose. Ele produz a quebra do equilíbrio dos micro-organismos intestinais. As gorduras trans também produzem disbiose. As gorduras trans estão presentes em quase tudo que é industrializado. As bolachas recheadas, por exemplo, os enlatados, os empacotados. Por isso que a regra é descasque mais, desembale menos. Porque nos industrializados é muito fácil você encontrar as gorduras trans que vão produzir disbiose. O tabagismo. O cigarro é uma catástrofe. O cigarro ele facilita a proliferação das bactérias do mal. Ele faz com que haja uma perda da permeabilidade intestinal, do controle da permeabilidade intestinal. Então, o tabagista está sempre inflamado. O que ele faz com isso? Ele acelera o seu envelhecimento. O tabagista ele tem um envelhecimento muito mais acelerado, com a chance de desenvolver múltiplas doenças muito maior. Doenças cardiocirculatórias, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas. O cigarro ele é um fator importantíssimo para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E um dos mecanismos pelos quais o cigarro destrói o organismo é produzindo a disbiose, fazendo com que haja a perda do equilíbrio do microbioma, dos micro-organismos do intestino. O sedentarismo, vejam bem, o sedentarismo é um produtor de disbiose. A atividade física, ao contrário, ela produz um equilíbrio da flora intestinal. O sedentarismo piora essa situação. O sedentarismo favorece o crescimento das firmicutes.
das bactérias que aumentam a permeabilidade intestinal e, consequentemente, aumentam a inflamação crônica subclínica. O estresse crônico. Então, um indivíduo que é estressado, sobrecarregado, lamentador, né, que está sempre cheio de problemas, quando ele não tem nenhum, ele procura um para ele se envolver, mas ele tem que estar se lamentando, remoendo. Esse estressado crônico tem desbiose. Ele produz uma quantidade muito grande de cortisol. E esse cortisol, de alguma forma, ele faz com que haja um desequilíbrio da flora intestinal, favorecendo a inflamação, que tem a ver com as doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes. Por isso que, normalmente, os lamentadores crônicos, os estressados crônicos que não sabem lidar com essa situação, acabam desenvolvendo doenças graves. Bom, os aditivos alimentares, então os alimentos industrializados, processados, né? Quando você olha na composição e ali tem corante, estabilizante, acidulante, adoçante, esses alimentos, eles são terríveis. Essas substâncias destroem as bactérias do bem e facilitam a proliferação das bactérias do mal. Então, evitar com todas as forças a utilização de alimentos industrializados. Porque, de maneira geral, eles contêm substâncias que vão desequilibrar o seu microbioma intestinal. O sono ruim. Olha só, gente, que interessante isso. O sono inadequado, a insônia, ela tem uma relação com desbiose. Dormir mal à noite faz com que você perca bactérias do bem e prolifere bactérias do mal. Eu vi um estudo interessante, talvez há uma semana, mostrando o seguinte, que quando você dorme mal uma única noite, já é suficiente para no dia seguinte você ingerir 400 a 500 calorias a mais do que você iria ingerir normalmente. Por quê? Quando você dorme mal, você começa a produzir bastante uma substância chamada grelina, que é uma substância produzida no estômago e que aumenta o apetite. De alguma forma, a desestruturação do equilíbrio do microbioma intestinal produz esse aumento de grelina. Então, uma noite mal dormida já é suficiente para você consumir 400 a 500 calorias a mais. Ou seja, a insônia tem relação com obesidade. Se você dorme menos que 6 horas por noite, isso já é um fator para atrapalhar você a perder peso. E um fator que contribui para que você ganhe peso. Seja pelo mecanismo da grelina, seja pelo mecanismo da desbiose, da perda do equilíbrio das bactérias intestinais, que vão quebrar a barreira da mucosa intestinal e vai fazer você absorver mais carboidrato, mais glicose, sua célula vai ficando resistente à insulina, a célula não consome essa glicose e o que seu fígado faz? Transforma essa glicose em gordura, principalmente gordura abdominal. Então, sono de má qualidade é horrível, inclusive porque faz a gente perder o equilíbrio do microbioma intestinal. Tá? Então, falei para vocês aqui tudo que é ruim para o microbioma, tudo que atrapalha. Então, açúcar, farinha branca, consumo excessivo de álcool, gorduras trans, tabagismo, sedentarismo, estresse crônico, aditivos alimentares, sono ruim. E faltou um único detalhe que é fundamental, esse eu deixei por último de propósito. Uso de antibióticos. Vejam bem, antibiótico é um remédio fantástico, um remédio que salva vidas, né? Salva vidas aos milhares,
aos milhões. Mas o antibiótico ele tem que ser bem indicado. Então, o antibiótico a gente não pode tomar de qualquer jeito, por conta própria, ou por orientação de um farmacêutico. O antibiótico ele só vai ser utilizado após uma boa avaliação médica para se definir o foco da infecção, a bactéria provável que produz aquele foco, para a escolha do antibiótico adequado. E quando você terminar o seu tratamento com antibiótico, é fundamental que você faça uma reposição no seu microbioma, que você utilize probióticos. Porque esses antibióticos, eles não matam só aquelas bactérias maléficas. Eles acabam também matando as bactérias do bem lá do seu microbioma. Então, se você usa antibiótico, ótimo, eu preciso, vou usar, tudo bem. Terminou de usar, você chega no seu médico e fala, olha aqui, doutor, agora eu quero repor o meu microbioma, eu preciso de um probiótico, me receite um probiótico. Ou então, às vezes, você é aquela pessoa que já se cuida, está usando seu kefir, sua kombucha, rapidinho depois do término do antibiótico, seu microbioma já vai estar restabelecido. Tá? Então, antibiótico não é brincadeira. Antibiótico só deve ser receitado por médico e, ao fim do tratamento com antibiótico, é muito importante que se faça a reposição do microbioma através do uso de probióticos. Tá certo? Então, falei de tudo que é ruim para o seu microbioma intestinal. Agora, meu amor, vai dar uns boas noites e aí eu vou falar da parte boa. O que é bom para melhorar o seu microbioma. Muito bem, ó, eu falei que a Gabi Santos, né, filha da Cirlei, estava fazendo aniversário, ela tá aqui com a gente aqui agora legal. também. Parabéns, Gabi. Parabéns, viu, Gabi? A Cleonice Silva também tá por aqui, dando boa noite pra gente e dizendo que admira muito as suas explicações, a sua inteligência. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais. Ó, a Sueli Oliveira também já está com pergunta. O Jefferson e a Mara estão por aqui também. A Isa Rodrigues. A Ione Guidini também está listando, né, as coisas ruins, alimentos industrializados, sedentarismo, estresse. Ela coloca aqui a insônia também com letras maiúsculas, né? Porque são problemas para manter a saúde mesmo. O Aparecido Antônio da Silva também está por aqui dando boa noite pra gente. Legal, boa noite, Silvia. E é isso, meu amor. Então tá, então vamos lá, vamos falar agora das substâncias, das atitudes que melhoram o microbioma, tá? Então vamos lá. O que é que melhora o equilíbrio do microbioma intestinal? Então vamos começar com a coisa mais importante de todas. Não é a alimentação, é o exercício físico, gente. O exercício físico consegue equilibrar o nosso microbioma. A prática do exercício físico regular é um estímulo para a proliferação das bacteroidetes, que são as bactérias do bem. Então, nós já falamos sobre isso em lives anteriores. Exercício físico moderado, pelo menos 150 minutos por semana. Esse é o mínimo para que você tenha uma boa saúde cerebral. E esse mínimo também, ele é importante e suficiente para melhorar seu microbioma intestinal, tá? Segundo, redução do estresse. Então, quem tem estresse crônico, a gente vai ter depois no E do SED, no último E, nós vamos falar bastante sobre o estresse e como lidar com ele. Mas quem é estressado cronicamente e não busca quebrar o ciclo do estresse, é terrível, né? Então, reduzir esse estresse pode melhorar a desbiose, pode melhorar o equilíbrio do microbioma intestinal. E como é que a gente faz isso? Nós ainda vamos falar bastante sobre isso no futuro, né? Quando estivermos falando sobre estresse, mas a meditação é uma boa opção, contato com a natureza, horários para divertimento com a família,
Enfim, momentos de relaxamento, momentos em que a gente fica longe daquelas ideias reverberantes relacionadas ao estresse do trabalho, por exemplo. Então, o combate ao estresse é importante para melhorar o microbioma. Vamos ver o que mais. Bom, aí começa a parte de alimentação, que agora a gente vai falar mais sobre isso. Então, os prebióticos são excelentes. Os prebióticos são alimentos que vão fortalecer as bacteroidetes, que são as bactérias do bem. São aquelas que reduzem a permeabilidade intestinal, aquelas bactérias responsáveis por sintetizar vitaminas, por facilitar a absorção de minerais, bactérias relacionadas com produção de neurotransmissores. Então, os prebióticos ajudam muito. De maneira geral, os prebióticos, eu vou dar mais detalhes, mas são verduras, legumes, frutas, né, aquelas gorduras do bem que a gente, né, não cansa de falar, né, azeite de oliva extra virgem, as oleaginosas como castanhas, nozes, macadâmia, o abacate, né, são essas gorduras do bem. Mas tem alguns que são campeões que a gente vai falar depois. E depois desses prebióticos é muito importante que a gente ingira os probióticos, que aí entra o kefir, a kombucha, tá certo? Então tomar kefir, kombucha, mas ingerir os prebióticos, que vão alimentar essas bactérias do bem. Aí tem uns campeões aqui, ó. O alho. O alho é fantástico, é um ótimo prebiótico. O aspargo, a linhaça, alho poró, cebola. Tudo isso que eu estou falando alimenta bactérias do bem, combatem a disbiose. O Dr. Dale Bredesen, no livro O Fim do Alzheimer, ele cita um estudo muito interessante com cogumelos. Gente, shiitake é fantástico, né, meu amor? Nós gostamos muito de shiitake. Mas outros cogumelos, como o reishi, o cantarelo, o shimeji preto. Esses cogumelos, eles são destaques entre os probióticos. Eles são fantásticos, né? Eles, na verdade, destaque entre os prebióticos, né? Esses cogumelos, eles alimentam muito bem as bacteroidetes, que são as bactérias boas. Então, ele cita um trabalho, uma pesquisa, que mostrou que o consumo de mais de 2 porções de cogumelos, né, pode ser o shiitake, mas que 2 porções de 300 gramas por semana reduz o risco de comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico em 50%. O comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico é uma situação pré-Alzheimer. As pessoas que têm esse comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico, que é um distúrbio exclusivamente de memória, têm uma chance anual significativa de converter isso em doença de Alzheimer. Então, o consumo desses cogumelos, como o shiitake, 2 vezes por semana, 300 gramas a porção, reduz em 50% a chance da gente desenvolver o comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico. Gente, isso é fantástico, não tem remédio com essa capacidade toda, não é? Não existe remédio com esse poder total. Então, olha só, essa dica dos cogumelos, levem a sério. Eu particularmente não gostava do shiitake, mas ele é tão saudável, ele é tão bom que eu aprendi a gostar. E agora a gente tenta consumir, né, meu amor? 2 vezes por semana, porque realmente funciona. Ele é rico em glutationa, que é um antioxidante, em beta-D-glucano, que fortalece o sistema imunológico também. Então é fantástico. Bom, ainda falando de coisas boas para o seu microbioma, tem uma classe de de alimentos que é muito importante para alimentar suas bactérias do bem, que são os amidos resistentes. Eles são classificados de amidos resistentes.
ele na verdade, esses amidos, eles suportam a digestão, né? E aí eles agem como fibra e eles acabam produzindo butirato no intestino grosso. O butirato é uma substância maravilhosa, é um tipo de cetona, que é uma fonte de energia para as células cerebrais, é uma fonte de energia limpa para o cérebro, tá? Então, quais são esses amidos resistentes que a gente precisa consumir com uma certa frequência? Batata doce, inhame, feijão, mandioca, caju, caqui. Olha só, esses são considerados amidos resistentes. Aqui entra também a banana verde e a manga verde, mas necessariamente verde, né? Porque quando a manga e a banana estão maduras, elas têm um índice glicêmico elevado. Então, essas substâncias, esses alimentos que eu citei, que são amidos resistentes, eles são muito importantes para melhorar o nosso microbioma intestinal. As aliáceas são um grupo de alimentos que tem uma ação antioxidante e um efeito detox. São eles cebola de novo, alho poró e cebolinha. Olha só, essas aliáceas são ótimos alimentos para o nosso microbioma. São ótimos alimentos para as nossas bacteroidetes. A gente não pode esquecer de falar também das especiarias de maneira geral, como o coentro, como cravo, canela, pimenta do reino. Pimenta do reino, gente, importante. Só que eu estou tentando lembrar o amarelinho. Açafrão? O açafrão, gente. O açafrão. Aí tem um detalhe interessante. Quando você for usar o açafrão, sempre use a pimenta do reino junto. Porque a biodisponibilidade do açafrão vai ser muito maior se você ingerir a pimenta do reino junto, tá? Então, essas aliáceas são excelentes aí para o nosso microbioma intestinal. Leguminosas são excelentes amidos resistentes também. E também são ricos em proteínas e minerais. Aqui entra feijão, lentilha e grão de bico. Olha só, são alimentos... todos. Então, gente, isso é fundamental, porque essa dieta boa, ela vai produzir um equilíbrio intestinal, isso vai mexer no microbioma, isso vai modificar os impulsos que o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do intestino, vai mandar lá para o cérebro. Então, comer bem é fundamental para a gente ter uma saúde adequada, uma saúde orgânica e cerebral. Não adianta a gente ficar nessa onda do uso de um monte de remédio para tudo, se a gente não reduzir essa inflamação crônica subclínica através de mudanças de hábitos de vida. Não adianta a gente ficar nessa vibe de que tem remédio para qualquer patologia, sem que você fique saudável de verdade, mudando, deixando de ser sedentário, dormindo bem, combatendo direitinho o estresse e tendo uma dieta adequada. Isso é fundamental. Isso é produzir saúde. A gente produz saúde mudando nossos hábitos de vida. A gente produz saúde na nossa cozinha. A gente não produz saúde no balcão da farmácia, comprando um monte de remédio para tratar um monte de patologia. Não. A gente produz saúde na nossa cozinha, praticando exercício físico, dormindo direito e sabendo combater o estresse. Tá certo? Esse é o recado, então. Meu amor, agora as perguntas. Sim, nós temos aqui algumas perguntas. Vamos começar com a pergunta da Renata. A Renata, ela quer saber se quem tem síndrome do intestino irritável precisa fazer restrição ao consumo do glúten. Renata, tratamento de síndrome do intestino irritável é um tratamento assim bem complexo, tá? Então, a síndrome do intestino irritável, hoje se sabe que
não tem como problema só a mucosa intestinal. Ela tem também uma relação com atividade cerebral. Então, geralmente, a síndrome do intestino irritável é mais comum em quem tem transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, o tratamento, ele tem que envolver esse eixo intestino-cérebro. Muitas vezes é necessário utilizar remédio que mude perfil de neurotransmissores no seu cérebro. Mas é fundamental melhorar o seu microbioma intestinal, tá certo? E aí, eu particularmente, é claro que a gente individualiza os casos, mas na maior parte das vezes a gente tenta, pelo menos para fazer um teste, por cerca ali de 3 meses, retirar aquelas substâncias que são mais agressivas para a parede intestinal. E aí entra sim o glúten, entra a lactose também, que são proteínas que podem sim atuar na sua barreira intestinal, fazendo com que haja um aumento da permeabilidade do intestino. Então aí a gente tira a lactose, a gente tira o glúten e observa. É claro que o tratamento não vai se basear só nisso, né? Hoje existem medicamentos que também eles atuam melhorando a dinâmica da contração da musculatura intestinal. Então, o tratamento ele tem que englobar vários aspectos. Mas eu, particularmente, iria sugerir que suspendesse o glúten, suspendesse a lactose, além dos medicamentos que geralmente estão envolvidos na redução da ansiedade, porque geralmente tem uma associação, transtorno de ansiedade, síndrome do intestino irritável. Pergunta da Sueli Oliveira agora. O açúcar de coco também é ruim? Então, o açúcar de coco ele é menos ruim. O índice glicêmico do açúcar de coco é bem menor do que o índice glicêmico lá do açúcar refinado, sem dúvida. Né? Então, consumir eventualmente tudo bem. O problema seguindo a linha ali do pessoal da Universidade da Califórnia, né, do Dale Bredesen, é o seguinte: a gente deve ingerir o mínimo possível alimentos doces. Por quê? Porque o alimento doce, ele estimula o sistema dopaminérgico cerebral. Então, quando a gente ingere o doce, a gente libera dopamina. Quando aquela dopamina cai, a gente sente vontade de ingerir o doce de novo. Então, seria interessante a gente diminuir a utilização de alimentos doces, até para quebrar esse ciclo de ficar estimulando a liberação de dopamina. Mas o açúcar de coco ele é menos ruim do que o açúcar cristalizado, o açúcar refinado, o açúcar demerara, o açúcar mascavo. Ele é menos ruim. Dá para consumir eventualmente sem grandes culpas. Agora, a Branca. Eu acredito que a Branca queira se certificar. Ela diz assim: o intestino que funciona como um reloginho é um intestino saudável? Tá aí, boa pergunta, Branca. Não necessariamente. Você pode ter um intestino que funciona como um reloginho, mas que tem uma permeabilidade intestinal aumentada. Então, se você tem uma dieta errada, se você ingere muito açúcar, muita farinha branca, muitas gorduras trans, você pode manter uma inflamação ali no seu intestino que é transferida para o restante do corpo, mesmo tendo hábito intestinal saudável. Então, não necessariamente porque você tem um hábito intestinal regular que você tenha um microbioma saudável. Né? Por exemplo, você pode ver uma pessoa que é obesa, que tem uma barriga grande e fala, ó, meu intestino ele funciona como um reloginho. Tá, tudo bem, mas certamente essa pessoa tem um aumento de permeabilidade intestinal. Ele está fazendo absorção de carboidrato de absorção rápida, ele está com excesso de glicose no sangue que o fígado está transformando em gordura. Então, não necessariamente tem essa correlação que você citou aí. Deixa eu ver quem mais, ó. A Renata está agradecendo aqui a sua resposta. Ela diz que sofre bastante, né, com esse problema da síndrome do intestino irritável e ela está amando a live. Obrigado, que legal, Renatinha. Ó, o seu Antônio de Menezes, ele diz: conserva de cebola com alho
no vinagre e uma pitadinha de sal, faz bem ou não? Faz bem. Ó. As conservas fazem bem, seu Antônio. Porque as conservas, elas fazem sempre uma fermentação. Né? E essa fermentação produz micro-organismos do bem. Então, a conserva ela é sempre bastante saudável. O senhor deve continuar consumindo a sua conserva. Se quiser colocar até outras coisas junto com a cebola, com o alho, né? Os legumes ali em conserva, sempre muito gostoso, né? Pepino em conserva é uma delícia. Pepino, é saudável. cebola, cenoura, né? Nossa, dá para fazer muita coisa mesmo. Uma coisa interessante que eu fiquei sabendo há pouco tempo, a azeitona, né? Que ela é ali conservada em salmoura. Né? Ela é muito saudável, porque aquela salmoura ela produz uma fermentação com liberação de substâncias que são muito benéficas. Então, a azeitona em conserva, ela é saudável, ela faz bem para o nosso microbioma intestinal. Aí o pessoal que tá chegando agora no finalzinho da live, tem muita gente dizendo que vai assistir na íntegra depois. Sim, mas bom. Quero dar um abraço aqui, mandar o nosso boa noite para Cleusa Russo, para Margarete Malafaia, que tá sempre assistindo a gente lá de Belo Horizonte. A Sara Pedrilho tá aqui admirada, dizendo, nossa, quantas informações importantes, também acho. O Klauso também chegou aqui com a gente agora, deixa eu ver quem mais, o Neto também. Que honra. Né? A Rita Isatugo também tá por aqui com a gente. A Ângela Novaes também tá chegando por aqui, dando boa noite, né? Esposa do Neto. A Benedita Arruda. E a Vera Bazana, ela faz uma pergunta. E o adoçante colorandina é bom? Eu confesso que eu não sei que adoçante que é esse. Eu vou ficar te devendo, realmente. Eu não sei. Eu sei, o que eu posso te dizer... É uma marca? O colorandina eu não sei. Mas a gente falou sobre isso numa live, né? Lógico. Sim. A gente falou dos que estão mais disponíveis no mercado. Então, os ruins que são ciclamato, aspartame, sucralose, a gente tem que evitar. Uma olhada no rótulo, né? E os bons são a estévia, o xilitol e o eritritol. Tá, esse que você citou, eu vou ficar devendo, realmente eu não conheço. Eu também esse não conheço. A Iracema Salicano também tá por aqui dando boa noite, né? E a Loira Zanotto falando, e estévia, sim, estévia sempre é muito bom. Ela escreveu, é um adoçante à base de... Aqui no meu não apareceu. Não apareceu aqui ainda. É a base de delicosa? Não. Essa eu não vi. Não aqui vi. Eu li ali do seu Antônio. Não, pra mim a pergunta ainda não apareceu, meu amor. Aí não consigo ver. Mas esse realmente eu não sei. Tem que ver o índice glicêmico, né? A Nancy tá dizendo aqui, Érica, é aquele que eu indiquei. É Stevia, então acredito que é a marca, então, né? Sim, se for Stevia... É aquele que eu comprei até pra minha mãe, ele é 100% Stevia. É por isso que a Loura colocou ali, Isso, Stevia. Sim, exatamente. É saudável sim, velho, se for a base de Stevia. Exatamente, é que ela falou a marca, né? Então, como a gente se apega muito à substância, né? Aquilo que tá lá dentro do potinho, mas é verdade, Nancy, muito bem lembrado. Valeu, viu? Legal. Deixa eu ver. Ela falou assim, é de Stevia aqui, ó. O Neto pesquisou. O Neto tá... O Neto tá atento, Neto, querida. Ai, que legal isso, né? O pessoal interagindo aqui, ajudando. Muito bom, gente. Mas tá aí, eu acho que ficou bem claro, né? Eu acho que deu para vocês entenderem, né, essa relação aí do intestino com o cérebro. Ó, Lucilene Reganhão, lá de Inajá, né? Probióticos em comprimidos é bom ou não? Lucilene, boa pergunta. Ó, existem alguns que são muito bons, tá? Eu, particularmente, desenvolvo um trabalho científico muito legal em que a gente está utilizando um probiótico da Apsen, o nome comercial é Probians. A gente tem utilizado esse probiótico para tratar transtorno de ansiedade generalizada. A gente trata transtorno de ansiedade sem modificar medicamentos. E os resultados têm sido muito bons.
Então, esse Probians ele é a base de Lactobacillus helvéticos com Bifidobacterium longum. Então, esse Probians eu conheço muito bem e eu indico. Eu acho um excelente probiótico. Tudo bem, meu amor. Então, Muito bom, gente. É isso, né? Passamos quase 10 minutinhos, mas valeu a pena. Foi muito legal. Eu gostei bastante, achei muito didática a live hoje, porque né, as pessoas que estão com a gente já há algum tempo, com certeza já ouviram Amor, você obrigado. falar. De nada. É verdade, menina. Seu bobo. Ela ficou vermelha. Você me pegou de surpresa. Isso não tava no script aqui, ó. Já perdi até o fio da meada, mas ok, voltando. Legal, mas é verdade, né? As pessoas que acompanham aqui a live, que te ouvem, né, falar sobre essa questão toda dos probióticos, dos prebióticos, das bacterioidetes, das firmicutes, né? E hoje você colocou isso de uma forma didática, assim, tão fácil de entender, que eu achei, assim, muito, muito, muito legal mesmo, viu? Legal, gente. Então, muito quem obrigado. tinha dúvidas, né, hoje, com certeza, Sim. já tá afinado, Perfeito. assim, pra... Então, na próxima segunda nós não teremos live, tá? Aí na outra nós vamos falar, eu tô pensando em fazer uma live pra gente falar sobre prevenção, né? Com que idade você deve ir ao neurologista para começar a fazer uma prevenção contra declínio cognitivo, né? Isso é possível? Existem trabalhos mostrando, trabalhos científicos, que é possível você fazer a prevenção e com qual idade você deve ir ao consultório de um neurologista que esteja familiarizado com prevenção. Tá? Acho que vai ser uma live legal para todos vocês. Tá? Eu vi o Dr. Delmo ali elogiando, muito obrigado, Dr. Delmo, meu amigo Cláudio também, a Ione, a Branca. Gente, foi um prazer enorme. Verdade. Tá? E continuem com a gente, vão se inscrevendo lá no nosso canal. Quem não está inscrito, se inscreva. Meu amor, vamos falar aqui, desculpa te cortar, daqueles vídeos maravilhosos que você tá fazendo em 3 minutos, né? Saúde para o seu... Saúde cerebral em 3 minutos, né? Então muito são vídeos gente. Curtos e com o objetivo de dar boas orientações para vocês. Não percam. É no máximo 3 minutos o vídeo. É rapidinho e você já vai ter uma ideia do que você precisa fazer para melhorar a sua saúde cerebral. Vai lá no nosso canal, olha que dica legal. Copia o link do vídeo, manda para os amigos, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você quer que cuidem da saúde, Sim. porque vale muito a pena. E já fala para esse pessoal também, ó, se inscreve lá no canal que é bom. Isso aí. Tem muita informação de qualidade. A Maria Neuza Corte, muito querida, estou aqui. Beijão pra você, Maria Neuza, querida. Beijo. Valeu. Que bom. Gente, que bom. Acho que é isso, né? O Alex está dando parabéns, muito obrigado, Alex, uma honra saber que você assiste, a Branca elogiou. O pessoal já naquele clima de despedida, né? Da nossa turminha, Sim, que bom. Sim. Fica aqui também o nosso abraço, o nosso carinho para as pessoas que assistem a live depois, né? Sim, e que ficam lá mandando boa noite. A gente acha muito legal isso, viu? Então fica aqui o nosso boa noite para você que entra depois que a live termina, mas que está aqui para ver as informações e cuidar da saúde. É isso aí. Boa noite. Até daqui a 14 dias. Né? Beijo, gente. Boa semana. Tchau.